Seja bem-vindo ao parágrafo secreto. Abra o livro, coloque seus fones e venha conosco continuar a jornada por Sombras Eternas, de Glenn Cook. Capítulo 6. Confusão na conta. Mesmo com o máximo esforço, há sempre algo que corre mal. É assim a vida. Quem for esperto preparar-se-á para isso. De alguma forma, alguém conseguiu escapar da taberna de Madre, provavelmente o 25º rebelde que caiu na nossa teia, quando parecia que o limpo nos tinha feito um grande favor, convocando a hierarquia local para uma conferência. Olhando para trás, é difícil atribuir culpas. Todos fizemos o nosso trabalho, mas há limites para a capacidade de alerta de alguém que está numa situação de grande tensão. O homem que desapareceu terá passado horas a planear a fuga. Só demos pela sua ausência muito tempo depois. Foi o rebuçado quem percebeu. Atirou as cartas no fim de um jogo e disse: "Falta-nos um corpo, soldados." Um daqueles criadores de porcos. O baixote que parecia um porco. Eu conseguia ver a mesa pelo canto do olho. Grunhi. Tens razão. Maldito seja. Devia tê-los contado depois de cada ida ao poço. A mesa ficava atrás do penhorista. Não se virou. Esperou pelas cartas e foi até ao balcão de Madre, comprando um jarro de cerveja. Enquanto seu número distraía os locais, fiz gestos rápidos com os dedos em linguagem de surdos. Preparem-se para um ataque. Sabem quem somos. Falei demais. Éramos uma presa que os rebeldes muito queriam. A Companhia Negra conquistara uma reputação abrangente como bem-sucedida erradicadora da pestilência rebelde, onde quer que surgisse. Mesmo que não sejamos tão ferozes como se dizia, a notícia dos nossos ataques semeava terror onde quer que fossemos. Os rebeldes escondem-se com frequência, abandonando as suas operações quando chegamos. Apesar disso, ali estávamos os 4, separados dos nossos companheiros, obviamente sem sabermos que corríamos perigo. Tentariam. Restava saber com que empenho. Tínhamos cartas na manga. Nunca fazemos jogo limpo se o pudermos evitar. A filosofia da companhia é maximizar a eficiência e minimizar o risco. O homem alto e moreno ergueu-se, saiu da sua sombra e dirigiu-se à escada para os quartos. "Olho nele", disse subitamente o rebuçado. Otto apressou-se a segui-lo, parecendo débil por comparação com o homem. Os locais observaram, intrigados. O penhorista perguntou por gestos: "E agora?" "Esperamos", disse o rebuçado em voz alta, acrescentando com gestos: "Fazemos o que nos mandaram fazer." "Não é muito divertido ser isco", respondeu o penhorista também com gestos. "Fique só um olhar nervoso nas escadas." "Dá cartas ao Otto", sugeriu. Olhei para o rebuçado. Acenou afirmativamente. "Por que não? Dá-lhe um 17. Otto pousava sempre as cartas na mesa se tivesse menos de 20. Seria uma boa aposta. Calculei rapidamente as cartas na minha cabeça e sorri. Podia dar-lhe um 17 e ter cartas baixas suficientes para dar aos restantes mãos que o queimassem. "Dá-me essas cartas." Procurei rapidamente no baralho, construindo cada mão. Pronto. Ninguém tinha cartas acima de 5, mas a mão de Otto tinha cartas mais altas do que as dos outros. O rebuçado sorriu. "Sim." Otto não voltou. O penhorista disse: "Vou subir para ver." "Está bem", replicou o rebuçado. Foi buscar uma cerveja para si. Olhei para os locais. Começavam a ficar com ideias. Olhei fixamente para um e abanei a cabeça. O penhorista e Otto voltaram um minuto depois, precedidos pelo homem moreno, que regressou à sua sombra. O penhorista e Otto pareceram aliviados. Sentaram-se para jogar. Otto perguntou: "Quem deu?" "O rebuçado", disse eu. "Joga." Pôs as cartas na mesa. 17. É, repliquei. "Queimei-te." 15. E o penhorista disse: "Apanhei-vos aos dois." 14. E o rebuçado: 14.
Está a doer-te, Otto. Ficou ali sentado, atordoado, durante vários segundos. A seguir, percebeu. Cabrões! Escolheram as cartas. Acham que não me vão pagar por... Calma. Foi uma piada, rapaz, disse o rebuçado. Uma piada. Seja como for, era tua vez de dar. As cartas circularam e a escuridão veio. Não chegaram mais insurgentes. Os locais inquietaram-se mais ainda. Alguns preocupavam-se com as suas famílias, com o atraso no regresso à casa. Como no resto do mundo, a gente da conta preocupava-se apenas com as suas vidas. Tanto lhes faz que a vitória pertença à Rosa Branca ou à senhora. A minoria de simpatizantes rebeldes preocupava-se com o momento em que o ataque viria. Receavam ser apanhados no fogo cruzado. Fingimos ignorância. O rebuçado gesticulou. Quais são os perigosos? Conferenciamos e escolhemos 3 homens que poderiam vir a ser problemáticos. O rebuçado ordenou a Otto que os prendesse às cadeiras. Os locais aperceberam-se de que sabíamos o que esperar, de que estávamos preparados. Não particularmente ávidos pelo que viria, mas preparados. Os atacantes esperaram pela meia-noite. Eram mais cautelosos do que os rebeldes que costumávamos encontrar. Talvez a nossa reputação fosse demasiado terrível. Entraram de repente. Disparamos os nossos tubos de mola e começamos a bater espadas, retirando-nos para um canto longe da lareira. O homem alto olhou com indiferença. Os rebeldes eram muitos. Muitos mais do que tínhamos previsto. Não paravam de avançar, amontoando-se, atrapalhando-se, pisando os cadáveres dos seus camaradas. Bela armadilha, exclamei. Serão uns 100. Sim, disse o rebuçado. Não parece bem. Pontapeou um homem entre as pernas e cortou-o quando ele se cobriu com as mãos. Insurgentes enchiam o sítio de parede a parede, avaliando pelo ruído, haveria muitos mais lá fora. Alguém não queria que escapássemos. Era esse o plano. Inflei as narinas. Havia um odor no ar, um indício muito vago, subtil sob o fedor a medo e a suor. Cubram-se! Gritei, puxando um pedaço de lã úmida da bolsa no meu cinto. 3 andava pior do que uma doninha fedorenta esborrachada. Os meus companheiros fizeram o mesmo. Algures, um homem gritou. Depois outro. Vozes ergueram-se num coro infernal. Os nossos inimigos aproximaram-se, confusos e em pânico. Caras contorceram-se em agonia. Homens caíram, contorcendo-se, apertando os narizes e as gargantas. Tive o cuidado de cobrir a cara com a lã. O homem alto e magro saiu das sombras. Calmamente, começou a despachar guerrilheiros com uma lâmina prateada de 30 centímetros. Poupou os clientes que não tínhamos atado às cadeiras. Gesticulou. Já é seguro respirar. Vigiem a porta, disse-me o rebuçado. Sabia que tinha aversão àquele tipo de chacina. Otto, ocupa-te da cozinha. Eu e o penhorista vamos ajudar o silencioso. Os rebeldes no exterior tentaram atingir-nos com flechas apressadamente disparadas pela porta. Não tiveram sorte. A seguir, tentaram pegar fogo ao sítio. Madre sofreu paroxismos de raiva. O silencioso, um dos 3 feiticeiros da companhia, enviado para a conta semanas antes, usou os seus poderes para extinguir o fogo. Furiosos, os rebeldes prepararam um cerco. Terão trazido todos os homens da província, disse-lhes eu. O rebuçado encolheu os ombros. Ele e o penhorista empilhavam cadáveres em barricadas defensivas. Devem ter montado um acampamento algures por perto. As informações que tínhamos sobre os guerrilheiros da conta eram numerosas. A senhora prepara-se bem antes de nos enviar, mas não nos fora dito que esperássemos uma força daquela dimensão reunida em tão pouco tempo. Apesar dos nossos sucessos, tive medo. Havia uma grande turba lá fora e parecia haver mais gente a chegar com regularidade. O silencioso, como as escondido, não tinha grande valor. Enviaste o teu pássaro? Perguntei, supondo que tinha sido esse o motivo da sua subida ao andar de cima. Acenou com a cabeça.
Aliviava-me um pouco. Mas não muito. O alarido mudou. Ficaram mais sossegados lá fora. Mais flechas voaram pela porta, que tinha sido arrancada às dobradiças no avanço original. Os corpos empilhados sobre ela não abrandariam muitos rebeldes. Virão, disse eu ao rebuçado. Muito bem. Juntou-se a Otto na cozinha. O penhorista juntou-se a mim. O silencioso, parecendo malévolo e mortífero, posicionou-se no centro da taberna. Um rugido ergueu-se no exterior. Venha aí! Aguentamos a primeira carga, com a ajuda do silencioso, mas outros começaram a golpear as portadas. A seguir, o rebuçado e Otto tiveram de abandonar a cozinha. O rebuçado matou um atacante demasiado empenhado e afastou-se durante tempo suficiente para berrar. Onde raio estão eles, silencioso? O silencioso encolheu os ombros. Parecia quase indiferente à proximidade da morte. Lançou um feitiço a um homem que entrava com ajuda por uma janela. Trompas soaram na noite. Ah! Gritei. Venha a caminho. A armadilha fechou-se por completo. Uma questão permanecia. A companhia chegaria antes de os atacantes acabarem conosco? Mais janelas cederam. O silencioso não podia estar em toda a parte. Para as escadas! Gritou o rebuçado. Recuem para as escadas. Corremos até lá. O silencioso invocou uma névoa nociva. Não era o vapor mortal que usará antes. Não podia voltar a fazê-lo. Não tinha tempo para se preparar. As escadas foram defendidas com facilidade. 2 homens, com o silencioso atrás deles, conseguiriam defendê-las para sempre. Os rebeldes perceberam-no. Começaram a atear fogos. Daquela vez, o silencioso não conseguiu extinguir todas as chamas. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura.